seus anjos e ajuntar os seus escolhidos, desde os quatro ventos, a eternidade da terra até a eternidade do céu. Aleluia. Aprendei, pois, a palavra da figueira, quando o seu ramo se torna termo e as brotas folhas, bem sabemos que já está próximo o verão. Assim também, pois, quando vides sucederes essas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração que sem todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os filhos, senão o Pai. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se o homem partindo para fora da terra deixa a sua casa, disse a autoridade ao seu servo, e cada a sua obra, mandasse ao porteiro que vigiai, pois, que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é a tarde, se é a meia-noite, se é o cantar do galo ou pela manhã, para que vindo e prosvisos não vós achei dormindo. Essas coisas que vós digo a todos, vigiai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aqui Marcos começa a dizer, escrevendo, o próprio Jesus falou. Ele saiu, aleluia, disse que nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe a hora da volta de Jesus Cristo. Só o Pai sabe de todas essas coisas. Aleluia, por isso Ele mandou vigiar. Olhai, vigiai e orai, porque não sabemos a hora nem o tempo que Ele te manifestar. Pode ser à tarde, pode ser agora mesmo, e pode ser à meia-noite, e pode ser pela, aleluia, cantar do galo, e pode ser pela manhã. Então nós temos que estar, meus amados irmãos, preparados para o grande dia do Senhor. É o dia que Ele manifestar, que vocês têm em pé na presença dEle. A Bíblia disse, meus amados irmãos, em Lucas, capítulo 12, verso 35, conta de manifestar que a nossa luz está acesa diante dEle, para a glória de Deus. Então nós precisamos preparar, meus amados irmãos, para nós entrar para a borda do Cordeiro. Aleluia, a borda do Cordeiro, meus amados irmãos, para entrar por ela, precisa estar enquadrado no livro de Apocalipse, capítulo 22 e 14, que vai dizer, bem-aventurado aquele que lavou tuas vestes no sangue do Cordeiro, e tem parte da árvore da vida, e tem direito de entrar
porta da cidade. Isso, meus amados irmãos, não tem dinheiro que paga. Talvez você tenha muita fazenda, você tem muito gado, você tem muita riqueza, mas seu nome não está escrito no livro da vida. É a maior riqueza do homem e da mulher, desse baixo céu, aleluia, que o nome dele esteja escrito no livro da vida, e ele tem lavado as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não perca seu tempo. Procura urgente aceitar Jesus. Mas pastor, como é que eu faço para aceitar Jesus? Aleluia. É só você abrir a tua boca e confessar Ele como o único Salvador da tua vida. Porque Ele é Deus, Ele te ama, Ele precisa, aleluia, escrever teu nome no livro da vida. Mas para acontecer isso na minha vida e na tua vida, nós precisamos de aceitar Jesus Cristo, abrir nosso coração para aceitar Ele como o único Salvador. Meus amados irmãos, aleluia, não pensa que, aleluia, vai demorar Jesus. Nós somos a última geração do arrebatamento. Por isso ele disse, essa geração não passará. Tudo isso vai se cumprir, salve essa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Aí Mateus capítulo 24, verso 3 em diante, o discípulo pergunta, mestre, quanto tempo vai acontecer essas coisas? Jesus disse, acautelai, para não ver, aleluia, para ninguém te enganar, que vai levantar muitos falsos cristos, falsos profetas para enganar até os escolhidos. Mas quando você vê falar de remoto de guerra, aleluia, terremoto, maremoto, nação contra nações, epidemia, peste, quer dizer, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é o fim, mas é o princípio das dores. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa, meu amados irmãos, entender que só Jesus Cristo leva para morar no céu. Talvez você está pensando que Maria leva, João leva, Pedro leva. Não, somos servos, eles são servos. Ele já morreu e nem ressuscitou ainda, está no pó. Eu quero dizer para você, aleluia, mundo que estuda que a cruz que Pedro foi crucificado, ainda até hoje, ainda está lá o lugar. O sepulcro que Pedro ainda está lá ainda. Aleluia, todo esse está lá no sepulcro, está vida no sepulcro. Mas eu vim dizer um para você, só tem um que não está no sepulcro, que no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, para nós, aleluia, ser justificado através do teu sangue. Se tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé, nós continuava morto no delito do nosso pecado. Mas ele ressuscitou no terceiro dia e desceu na mais baixa terra, no inferno, e disse, Satanás, vem aqui, traga a tua cabeça. Aleluia, para cumprir Gênesis capítulo 3 e verso 15, que nasceria o filho de uma mulher que pisaria a cabeça de Satanás. Traga a tua cabeça. Aí pisou na cabeça dele, pisou nas mãos, aleluia, pisou nas pernas,
Por isso ele é todo aleijado para a glória de Deus. Aleluia. Esse Jesus Cristo, o dia que ele foi embora, no livro de Atos, capítulo 1, verso 11 diante, ele foi despedido, abençoando os seus discípulos, e eles ficaram olhando para cima. Aleluia. Quando Jesus chegou em cima, aleluia, a nuvem se cobriu, e dois anjos disseram, olhou para baixo, dizem: varões Galileu, porque olha para baixo, do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. Oh, glória a Deus, ele vai voltar. Como disse a primeira carta de Paulo, escrevendo a Tessalônica, capítulo 4 e verso 18 diante, ele vai dizer: meus amados irmãos, o que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, mas nós que estamos vivos vamos ser arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa, louvado seja o nome do Senhor, saber que Ele vai voltar para levar um povo lavado, remido, um povo de boa obra, um povo de obediente, um povo que aceitou Ele, um povo que andou contra a mão desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez as pessoas achem que nós é sobre crente, não tem desejo, veio desejo, mas eu não posso realizar esse desejo carnal. Eu tenho que dizer para trás de mim, Satanás, eu te conheço. Você quer me jogar na prostituição? Cai por terra, Satanás. É isso. Quando vê o desejo de fazer as coisas que não agradam a Deus, eu tenho o poder que Deus me deu para dizer: se afaste de mim, Satanás. Cai por terra em nome de Jesus. Então é isso, meus amados irmãos. Eu fui um perverso nesse mundo tenebroso, mas o dia que eu entendi e aceitei Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida, foi cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 1. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há, mas não vive na carne, mas anda segundo o Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, já fez tudo novo. Hoje eu não tenho mais desejo de beber cachaça, eu não tenho desejo de fumar um cigarro, porque eu ando guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor fez promessa para mim e fez para você. No livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25, ele diz: despejarei água pura, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e tirarei, aleluia, voltarei o meu Santo Espírito, tirei toda imundícia de vocês e limpo vocês, e vocês não eram meus filhos, e agora somos meus filhos, e eu sou seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Ele quer ser seu Deus. Você ainda é plena criatura. Que no livro de Marcos 16 e 15, Jesus se encontrou, aleluia, os 11 discípulos, e disse para ele: ide e pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê, for batizado, esse será salvo, mas que aquele que não crê, esse será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu preciso de dizer para você, aleluia, você precisa de ter uma conversão. Não ficar dizendo com ti mesmo: o Senhor está dentro de mim. Será que está dentro de ti mesmo? Ah, Senhor mora dentro do meu coração.
cachaça, eu fumo cigarro, eu vim dizer para você que ele não está. Ele está com a mão dele sobre ti para te proteger de muitas coisas, porque me protegeu através da oração da minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava no mundo errado, fazendo tudo errado, e fiquei devendo a conta. Eles me mandaram me matar e não conseguiram me matar, porque a mão do Senhor estava sobre mim. Ele não estava dentro de mim, mas a mão dele estava sobre mim, por causa da oração da minha mãe, e ela profetizava: ele não morreu, ele vai voltar transformado. Eu não vou ver, mas vocês vão ver, e o milagre aconteceu. Aleluia. E aí eles vêm para me matar. Quando me avista, eu avisto eles, o motor pegou fogo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu já tive separado desde o vento da minha mãe. Oh, glória a Deus. E você também, meus amados irmãos e amadas irmãs. Talvez você é uma escolhida desde o vento da tua mãe, mas não entendeu ainda que você precisa de aceitar Jesus Cristo para seu nome ser escrito no livro da vida. Aleluia. Em 2009, 1º de janeiro, eu aceitei Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, as coisas começaram a apertar. A porta já não era mais larga. Eu já não podia beber mais. Eu gostava de dançar, eu dancei muito. Eu já não podia dançar mais. Ou não posso, não sei. Só danço na presença de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E aí, meus amados irmãos, as coisas começaram a ficar apertadas. Não podia andar na minha direção, só podia andar guiado através do Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 18 e 20. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, não tem direito de você fazer o que você quer. Só tem direito de andar guiado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pense: eu posso fazer o que eu quero. Pode sim. Só tem uma coisa: você não pode entrar no céu de glória. O céu de glória já foi falado aqui. É só para aquele que procura fazer a vontade de Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você fazer a vontade de Deus, você é salvo para a glória de Deus. Fazer a vontade de Deus é andar contra a mão desse mundo. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu gostava da prostituição, já não caio na prostituição mais. Se eu roubava, já não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu passava, enrolava as pessoas, eu não rolo mais. Porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí é diferente de um homem normal e de um homem espiritual. Se eu falar outra vez, você não vai entender. Que a Bíblia diz que é loucura para o homem carnal entender a coisa espirituais. Porque o espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque tem a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você entrar no céu de glória, você tem que pegar o modelo do livro de João, capítulo 14, verso 6.
O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai que não seja por mim. Então não é por Maria, não é pelo João, não é pelo São Sebastião, não é por Santo Antônio, não é por São Bartolomeu, mas sim para Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai que não seja por Ele. É por Ele, tudo é para Ele. Foi feito, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, você precisa, aleluia, de vir por Jesus, porque você não sabe a hora, nem o momento que Ele vai lhe manifestar. No livro de Atos de Lucas, quer dizer, 17, verso 32 e diante, ele vai dizer de Noé, aleluia, estava pregando, e eles casavam, se estava em casamento, fazia festa. Aí Noé entrou na arca, veio o dilúvio, eles pereceram. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata também, meus amados irmãos, aleluia, de Ló, alebai da mulher de Ló. Ló para trás se transformou no estrada de sal. Que tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, aleluia, até que começou a caminhar bem com Jesus, tomou ceia, se alegrou com o Espírito Santo de Deus, mas através pelo homem ele caiu. Mas por que ele caiu? Ele não estava na rocha eterna, como disse Mateus 7 e verso 24. Ela não comparo com aquele que disse Senhor, Senhor, e não pratica a minha palavra. Eu comparo como homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que disse no versículo 24: é semelhante o homem que pegou, cavou uma rocha, fez alicerce na tua casa, e fez a tua casa firmada na rocha. Veio a chuva, veio o vento, bateu contra a casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que disse Senhor, Senhor, e não pratica a palavra, é semelhante o homem que fez a tua casa em cima da areia. Veio o vento, veio a chuva, cresceu o rio, bateu sobre ela, e ela caiu. Foi uma grande ruína, porque a casa dele não estava na rocha, mas estava em cima da areia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu quero dizer para você que fez a tua casa na areia, eu quero fazer um convite para você botar ela na rocha eterna. Essa rocha, o nome dela é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aí pode vir vento, pode vir fofoca, pode vir falatório, mas você não cai, que você está firmado. Oh, glória a Deus. Eu costumo dizer, meu amado irmão, eu estou para tirar o pé da rocha, mas vou deitar na rocha. Eu quero ficar na rocha de corpo e alma e espírito, para não rolar, para não cair, para não desviar, para não afastar do caminho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vem para Jesus hoje, contra cedo, porque um dia, aleluia, vai ser muito tarde. Talvez você não quer ouvir a palavra de Deus. Você talvez baneie a cabeça e diz: para que isso? Eu não quero ouvir essa palavra. Mas o Senhor, aleluia, alertou
mandou, aleluia, o profeta Amós, o boiadeiro, dizer para ele, Amós, no capítulo 8 de Amós, verso 11, Amós, fala para esse povo que eu estou para trazer uma grande fome, mas não de pão. Amós, fala para esse povo que eu estou para trazer uma grande sede, mas não de beber água, mas sim de ouvir a minha palavra. Amós, esse povo vai andar de cidade em cidade, mar a mar, oh glória a Deus, norte, sul, aleluia, poente e oriente, procurando, e esse tal, Amós, vai se desmaiar e jamais se levantarão. Esse jovem hoje, Amós, que adora os deuses de Betseba, o Deus do eco, esse tal vai cair e jamais se levanta. Com a vontade de ouvir a palavra de Deus. Quando você, meu irmão, você está com fome, 2 dias, talvez um dia de fome, você chega, procura comida, e você acha aquela comida, você come com o tempo de esgargar, desesperado, e assim vai ser aquele grande dia de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Por isso a palavra de Deus, Isaías 55, e verso 6, invocai quando está perto, e buscai quando pode achar. Isaías, aleluia, Jeremias, capítulo 29, e verso 3, e ele diz, quando me buscai de todo o teu coração e alma, serei achado por mim. Então está no tempo de você buscar, meu amados irmão, minha amada irmã. No livro de 2 Crônica, capítulo 15, verso 1, a Bíblia relata, meus amados irmãos, que o Espírito Santo veio sobre Azaria, filho de Obed. Aleluia, o Espírito Santo falou para ele, disse, ei, fala para Asa, enquanto ele estiver comigo, eu estarei com eles, mas se eles me deixar, eu também deixo eles. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí dizendo, o Senhor está comigo, talvez já te deixou há muito tempo. Volte para Ele, que o tempo já está descontando, está findando, a noite chegou e o dia já está raiando. Oh, maravilha! A hora que o Senhor vai voltar, não sei se é meia-noite, se é de madrugada, se é no cantar do galo, ou se é de manhã, eu não sei, e você não sabe a hora que Ele vai voltar. Talvez você está pensando, quando Ele voltar, eu vou com Ele. Não, aleluia. Só vai escutar, meu amado irmão e minha amada irmã, só aquele que está com o ouvido dele atento para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não... Eu posso pedir um galadão? Sabe o que é um galadão? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, só o Senhor é Deus. Talvez você está pensando que está com Ele, mas está distante de ti. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem por mim, para mim e para você. Mas você precisa de entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele te ama do jeito que você é. Mas para a salvação você precisa de entender e aceitar Ele como o único Salvador da tua vida. Aleluia. Aleluia. Não tem problema. Oh, glória a Deus. O que é? Fala comigo. Oração. Então fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Em
Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito mau, todo espírito toca ruas a pedido, enxuga